Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Quando me casei com Juan, parecia que o mundo tinha se alinhado de maneira perfeita para mim. Eu me lembro do dia do nosso casamento como se fosse ontem, o brilho no olhar dele enquanto nos olhávamos no altar, o som abafado dos aplausos ao fundo, como se tudo ao redor tivesse ficado em segundo plano. Para mim, só existia Juan naquele momento. Nós dois sempre fomos como peças complementares, ele com sua serenidade constante, eu com minha energia mais agitada. Nossos temperamentos se encaixavam de um jeito que parecia quase predestinado. No início do casamento, tudo fluía com uma facilidade natural. Eu gostava da rotina que estávamos criando, os cafés da manhã tranquilos na mesa da cozinha, as conversas noturnas na varanda, onde sonhávamos sobre o futuro. A vida parecia gentil conosco, e eu tinha a sensação de que éramos intocáveis, que nada poderia quebrar aquela harmonia. E, de fato, durante os primeiros meses, essa sensação permaneceu. Mas havia algo, ou melhor, alguém, sempre à espreita, uma sombra que eu tentava ignorar. Fátima, a mãe de Juan. Fátima nunca foi uma presença abertamente hostil, pelo menos não de início. Ela era mais sutil, insinuante, quase passiva em sua desaprovação. Eu conseguia perceber em seu olhar as críticas silenciosas, o leve arquear de sobrancelhas sempre que eu mencionava algo sobre a nossa casa ou a nossa vida. Claro, ela nunca dizia nada diretamente, mas as palavras não eram necessárias. Seu julgamento pairava no ar como uma presença constante e sufocante. Muitas vezes, me peguei tentando adivinhar o que eu fizera para merecer aquele olhar frio, mas nunca havia uma resposta clara. Talvez fosse simplesmente o fato de que, na mente dela, eu havia roubado seu filho. Juan, por outro lado, parecia imune a tudo isso. Sempre que Fátima vinha nos visitar, ele a recebia com um abraço caloroso, cheio de amor filial. E ela, claro, se derretia por ele, como se naquele momento ela esquecesse qualquer hostilidade que tinha por mim. Era um teatro de afetos entre mãe e filho que eu não me importava de assistir, desde que eu ficasse fora do palco. Ele, como sempre, mantinha uma firmeza discreta que eu amava tanto. Quando Fátima ousava passar dos limites e lançar algum comentário mais direto, Juan estava lá para me proteger. Mãe, isso não foi necessário. Ele dizia, com um tom gentil, mas firme. E assim, as tensões se dissipavam, por um tempo. Foi nesse cenário, onde a tensão pairava como uma tempestade à distância, que minha gravidez chegou. Ah, como esse momento mudou tudo! Juan ficou em êxtase quando eu contei. Lembro do sorriso largo no rosto dele, os olhos brilhando com uma felicidade pura, genuína. Era como se o mundo tivesse ganho um novo brilho, uma nova cor. Ele me envolveu nos braços, e naquele momento, eu soube que estávamos prestes a entrar em uma nova fase de nossas vidas, algo ainda mais forte e profundo do que já havíamos vivido. Com a gravidez, nossa conexão se intensificou de uma maneira que eu não esperava. Juan é o marido perfeito, cuidando de mim, prestando atenção a cada detalhe, desde os meus desejos mais estranhos até os momentos de enjoo. Eu podia sentir o amor crescendo, tanto entre nós quanto pela pequena vida que crescia dentro de mim. E por um tempo, até Fátima parecia menos crítica. Ela também demonstrava interesse no bebê, ainda que de uma forma mais prática do que emocional. Você está tomando suas vitaminas? Perguntava ela com aquele olhar severo que eu já conhecia, mas, no fundo, eu podia sentir um resquício de preocupação genuína. Eu quase me permiti acreditar que, talvez, esse bebê pudesse ser o ponto de união entre nós. Ainda assim, havia algo em Fátima que me deixava desconfortável. Ela fazia perguntas demais sobre a gravidez, como se estivesse analisando cada detalhe, procurando algo que confirmasse suas suspeitas silenciosas sobre mim. Às vezes, quando estávamos todos na sala de estar, eu sentia seus olhos fixos em mim, como se estivesse tentando decifrar algum mistério. Juan, no entanto, parecia alheio a tudo isso, seu foco completamente voltado para a nossa nova vida que se aproximava. Havia dias em que eu me questionava se estava exagerando. Talvez fosse a minha própria insegurança alimentando essas sensações.
Ou talvez fosse apenas o fato de estar casada com um homem que tinha uma relação tão próxima com a mãe. Mas, por mais que eu tentasse racionalizar, a verdade era que eu me sentia sempre à beira de um conflito que eu não sabia quando ou se iria estourar. Algo em mim dizia que aquela paz era temporária, me acalmaria antes da tempestade. E assim, nosso primeiro ano de casamento foi fluindo, entre momentos de pura felicidade e essa tensão silenciosa que se arrastava nas sombras. Eu sabia que Fátima nunca me aceitara completamente, mas não poderia prever o quão longe ela iria para tentar destruir a felicidade que Juan e eu havíamos construído. A cada dia que passava, eu sentia que algo grande estava por vir, e eu não estava errada. Eu só não sabia que a verdadeira prova de nosso amor ainda estava por vir, e que ela viria de onde eu menos esperava. O dia em que nosso filho nasceu deveria ter sido o mais feliz da minha vida. E, de certo modo, foi. Lembro-me do momento em que o vi pela primeira vez, tão pequeno e perfeito, seus olhos fechados, seus punhos cerrados como se já estivesse pronto para enfrentar o mundo. Ele era uma parte de mim, e ao mesmo tempo, algo completamente novo e inexplicável. Meu coração transbordou de amor instantaneamente, e ao olhar para Juan, vi que ele sentiu o mesmo. Ele estava lá, ao meu lado, apertando minha mão, com lágrimas nos olhos. Nós nos tornamos uma família naquele exato instante. Mas, como uma sombra que se projeta quando o sol brilha mais forte, algo se ensinou no momento em que a enfermeira trouxe nosso filho para Fátima vê-lo pela primeira vez. Eu ainda estava fraca e emocionalmente exausta, mas foi impossível não notar o olhar que se formou no rosto dela. Uma mistura de surpresa, desagrado e algo mais. Fátima se aproximou lentamente, suas mãos hesitantes. Quando finalmente segurou o bebê, seus dedos estavam rígidos, como se tivessem sido forçados a agir contra sua vontade. "O bebê é lindo!" Ela disse, sua voz tensa, cada palavra uma faca disfarçada. Mas os olhos dela contavam outra história. Era como se estivesse tentando desvendar o mistério escondido na pele macia e morena do nosso filho. Aquela pele que me fez sorrir, pois, de algum modo, ele parecia carregar toda a minha história em si, a história da minha mãe, da família que eu amava tanto e que havia passado despercebida por muitos. Mas para Fátima, aquela cor foi um choque. Eu podia sentir a tensão no ar, como eletricidade antes de uma tempestade. E Juan? Ele parecia não perceber, encantado demais com o filho para notar a mudança no ambiente. Naquela noite, quando estávamos a sós, Juan e eu, o bebê dormindo no meu peito, eu mencionei de leve a reação de sua mãe. Ele sorriu e disse, "Ela vai se acostumar, amor. Está apenas surpresa, é claro." Eu quis acreditar nele. Quis pensar que era apenas o choque de ver um neto tão diferente de suas expectativas. Mas, no fundo, algo me dizia que isso não iria passar tão facilmente. Os dias seguintes foram uma mescla de alegria e inquietação. Estávamos em casa, ajustando-nos à nova rotina com o bebê. Ele era tão pacífico, dormia-nos nos braços, e eu me via observando seu pequeno rosto, tentando adivinhar quem ele seria, que traços ele daria. Enquanto isso, Fátima vinha-nos visitar quase diariamente. Ela aparecia sem avisar, o que já era incômodo por si só, e quando chegava, seus olhos sempre iam diretamente para o bebê, como se estivesse esperando ver algo mudar nele. E então começaram os comentários. No início, eram sutis. "Ele tem traços fortes para um recém-nascido, não acha, Clarita? Ou parece que ele vai crescer rápido, é tão robusto." Sempre havia essa ênfase na diferença, no que não se encaixava. Mas eu tentava ignorar, acreditando que, com o tempo, ela aceitaria o neto como ele era. Foi durante uma dessas visitas que a situação começou a se desdobrar de forma mais clara. Eu estava na cozinha, preparando um chá, enquanto Fátima estava com o bebê na sala. Pude ouvi-la falando suavemente com ele, o que me deu um pequeno alívio. Talvez ela estivesse finalmente aceitando. Mas, então, as palavras dela me atingiram como uma avalanche. "Você não parece em nada com o meu Juan, sabia? Quem sabe de onde você realmente veio?" Meu coração parou por um momento. Eu entrei na sala, tentando manter a calma.
O que você quis dizer com isso, Fátima? Perguntei, tentando parecer desinteressada, mas já sentindo veneno em suas palavras. Ela me olhou, com aquele sorriso frio. Oh, nada, querida. Só estava pensando em como ele é único. Havia algo cruel naquela fala. Mas eu não queria transformar aquilo em um confronto, não ainda. Talvez fosse o cansaço ou o desejo de evitar um conflito maior, mas eu deixei passar. Juan chegou logo depois e a tensão se dissipou temporariamente. Pelo menos por enquanto. No entanto, eu sabia que aquilo não terminaria ali. Cada vez que Fátima nos visitava, suas perguntas ficavam mais diretas, seus comentários mais incisivos. Você tem certeza de que ele é filho de Juan? Perguntou um dia, disfarçando de piada, mas com olhos que me queimavam de desconfiança. Ele não parece nada com ele. Foi nesse momento que percebi que não havia como escapar. Fátima estava convencida de que havia algo errado, algo que ela precisava expor. Ela não acreditava que aquele bebê era de Juan. Eu podia ver isso em cada olhar, em cada gesto. E, embora eu soubesse a verdade, a simples ideia de que ela duvidava de mim me corroía. O fato de Juan ser incapaz de perceber o que estava acontecendo apenas aumentava minha frustração. Ele sempre viu melhor na mãe, achava que ela estava apenas preocupada ou cansada. Ela vai se acostumar. Repetia ele, como se essas palavras fossem um feitiço que resolveria tudo. Mas eu sabia que não seria tão simples. Numa manhã, enquanto Juan estava no trabalho e Fátima apareceu sem avisar, eu finalmente decidi que era hora de falar com ela diretamente. Depois de um breve silêncio constrangedor, eu disse calmamente, Fátima, você parece ter algo a dizer sobre meu filho. Pode falar diretamente comigo. Ela me olhou como se estivesse esperando esse momento. Clarita, você não acha estranho que ele seja tão diferente de você e Juan? As pessoas comentam, sabe? Eu só quero proteger minha família. Havia uma frieza calculada em sua voz. Eu senti meu corpo tremer de raiva, mas me controlei. Minha família não precisa de proteção contra a verdade, Fátima. Meu filho é parte de mim e de Juan, e a cor da pele dele não muda isso. Eu sabia que havia muito mais que eu poderia dizer, mas algo me dizia que ela não entenderia, que sua mente já estava feita. Ela ficou em silêncio por um momento, depois se levantou, dizendo que precisava ir, eu só quero o melhor para Juan. Disse ela, como se suas ações fossem justificadas pelo amor ao filho. E, naquele instante, percebi que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Eu teria que lutar pela minha família, não contra qualquer inimigo externo, mas contra as sombras que Fátima lançava sobre nós. Eu não sabia como Juan reagiria, como isso tudo iria terminar, mas uma coisa era certa, Fátima estava plantando sementes de dúvida, e eu precisava arrancá-las antes que destruíssem o que havíamos construído juntos. A tensão entre Fátima e eu estava prestes a explodir, mas nunca poderia ter imaginado quão rápido e violento seria o impacto. Naquela manhã, acordei com um peso no peito. Algo estava errado, e eu sentia isso nas profundezas do meu ser. Juan havia saído cedo para o trabalho, deixando um beijo suave na minha testa e murmurando palavras de amor, como fazia todas as manhãs. Mas a calma daquele momento durou pouco. Fátima apareceu em nossa casa sem avisar, como já era costume. Quando abri a porta, seu rosto já estava contorcido em uma expressão que misturava desgosto e raiva. Clarita, ela disse, entrando sem ser convidada, precisamos conversar. Agora? Eu podia sentir o perigo em sua voz, mas respirei fundo, disposta a manter a paz, por mais frágil que ela fosse. Levei-a até a sala, onde o bebê dormia tranquilamente no berço. Mal tive tempo de me sentar antes que ela começasse. Clarita, não podemos mais fingir que tudo está bem. Esse bebê não é filho de Juan. Eu sei que você me traiu, que traiu meu filho, e eu não vou permitir que continue enganando a nossa família. Sua voz era firme, cortante, e cada palavra parecia uma lâmina perfurando o ar ao nosso redor. Meu coração parou por um segundo, o ar sumiu dos meus pulmões. Eu sabia que ela nutria desconfianças, mas ouvir aquilo dito em voz alta, com tamanha convicção,
foi como ser atingida por um golpe inesperado. Eu queria gritar, chorar, mas a única coisa que consegui fazer foi balançar a cabeça, tentando conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Fátima, do que você está falando? Esse é o filho de Juan. Você sabe disso. Como pode acusar-me de uma coisa dessas? Ela ignorou minhas palavras, seus olhos ardendo de ódio. Olhe para ele, Clarita. Ele não se parece em nada com Juan. E você? O que você acha que eu sou? Cega? Eu ouvi os cochichos. As pessoas estão falando. Todos estão comentando sobre como ele é diferente. Eu não vou deixar que você destrua o nome da nossa família. Eu fiquei paralisada, sentindo o calor subir no meu rosto, a raiva pulsando em minhas veias. A ideia de que minha própria sogra poderia acreditar em algo tão abominável, algo que negava não apenas minha fidelidade, mas também o amor que Juan e eu compartilhávamos, era inimaginável. O bebê, o nosso bebê, estava sendo julgado por algo que ele nem sequer compreendia. Eu não acredito que você está fazendo isso, Fátima. Murmurei, finalmente encontrando minha voz, que saiu baixa, quase um sussurro. Esse bebê é a prova do amor entre mim e Juan. Ele carrega nossa história, nossa herança. Só porque ele é diferente de você, isso não significa que ele não é parte de nós. Herança? Ela riu, mas não havia humor em seu riso, apenas desprezo. Clarita, não me venha com essas histórias. A única coisa que eu vejo aqui é uma mulher que traiu meu filho, e eu vou fazer com que Juan saiba disso. Antes que eu pudesse responder, ela se levantou de repente, marchando até o berço onde nosso filho dormia, como se quisesse arrancá-lo dos lençóis. Meu instinto protetor tomou conta de mim, e me levantei rapidamente, colocando-me entre ela e o bebê. Você não vai encostar nele? Disse, minha voz agora cheia de uma raiva que não pude mais conter. Foi então que ela explodiu. Em um surto de fúria, Fátima começou a jogar minhas roupas do armário, puxando vestidos, blusas, tudo que encontrava pela frente e atirando pela janela do quarto, deixando-as cair no quintal. Eu estava em choque, assistindo, sem acreditar na cena que se desenrolava diante de mim. Era como se todas as máscaras tivessem caído de uma vez só, revelando a verdadeira extensão de seu desprezo. Saia da minha casa, sua víbora! Você traiu meu filho, eu sei que traiu. Ela gritou, sua voz ecoando pelas paredes, enchendo a casa de veneno. Você não merece estar aqui, não merece esse lar, nem esse nome. Eu vou dizer tudo a Juan, e quando ele souber, vai te mandar embora de vez. Cada palavra dela era um golpe. A dor de ser acusada por algo tão horrível, de ser tratada como uma traidora na minha própria casa, me consumia. Eu queria reagir, queria gritar de volta, mas minha voz se perdeu no emaranhado de emoções. As roupas continuavam a voar pela janela, como se ela estivesse tentando apagar minha existência daquela casa. Então, como se fosse uma cena de um filme de terror, ouvi a porta da frente se abrir. Juan. Ele entrou na casa e parou, perplexo, diante do caos que Fátima havia criado. Minhas roupas espalhadas pelo quintal, o som dos gritos ecoando pelos cômodos. Ele olhou para mim, em pé, impotente, com o bebê no berço, e depois se virou para sua mãe, que agora parecia uma sombra de si mesma, tomada por uma raiva irracional. Mas o que está acontecendo aqui? A voz de Juan era uma mistura de incredulidade e fúria controlada. Ele avançou até sua mãe, seus olhos queimando de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Mãe, o que você está fazendo? Fátima, que até então parecia imbatível, parou por um momento, como se só agora percebesse a presença de seu filho. Juan, ela começou, sua voz se suavizando levemente. Eu estou protegendo você. Essa mulher, ela te traiu. Esse bebê, ele não é seu. Aquelas palavras finais soaram como uma sentença, como se o destino de nossa família estivesse sendo jogado nas mãos de Juan naquele exato momento. O silêncio caiu pesado sobre nós, enquanto Juan olhava de sua mãe para mim, tentando processar o que acabara de ouvir. O tempo parecia ter parado,
e eu prendi a respiração, esperando, rezando para que ele não acreditasse na mentira cruel de sua mãe. Juan respirou fundo, sua voz grave e firme quando falou. Mãe, pare. Chega. Eu não vou aceitar isso. Ele andou até o berço, pegou nosso filho nos braços e o ergueu com uma ternura que me fez chorar. Esse bebê é meu filho. E Clarita, minha esposa. Como você ousa fazer isso com a nossa família? Fátima tentou falar, mas ele não a deixou. Você acha que pode chegar aqui, destruir tudo e acusar a mulher que eu amo de algo tão vil? Você está errada, mãe. Muito errada. Clarita nunca me traiu. E se você tivesse a decência de perguntar sobre a família dela, saberia que esse bebê tem a cor da pele da família da mãe dela? Então, ele fez algo que eu nunca esperei. Ele pegou uma foto que eu guardava em uma prateleira, uma foto antiga da minha mãe, de seus pais e irmãos. Todos com a pele escura, todos parte da história que eu carregava com orgulho. Ele a mostrou para Fátima, que, ao ver, empalideceu. Ela recuou alguns passos, como se a realidade estivesse finalmente se revelando diante de seus olhos. Agora, vá embora, mãe. Juan disse, sua voz fria e definitiva. Eu não quero te ver nunca mais na minha casa. Não depois do que você fez. Fátima, completamente devastada, começou a chorar, murmurando algo sobre estar fazendo aquilo por amor, mas Juan não recuou. Ele ficou ali, firme, protegendo nossa família. Enquanto ela se virava e saía da casa, com os ombros caídos, senti um misto de alívio e tristeza. Eu sabia que uma linha havia sido cruzada, uma linha que talvez nunca pudesse ser desfeita. Quando a porta se fechou atrás de Fátima, senti como se o ar finalmente tivesse voltado aos meus pulmões. O silêncio que se seguiu foi quase surreal. A casa, antes cheia de gritos e caos, agora parecia respirar junto comigo. Eu fiquei ali, parada, ainda processando tudo o que havia acontecido, enquanto Juan segurava nosso filho nos braços, embalando-o suavemente. A imagem dele com o bebê, aquele homem forte e protetor que sempre conheci, agora me parecia mais clara do que nunca. Ele havia escolhido. Ele nos havia escolhido. Ela foi longe demais. Juan disse baixinho, olhando para o nosso filho com uma mistura de amor e dor nos olhos. Eu não posso acreditar que minha mãe fez isso. Sua voz estava embargada, e eu sabia que, por mais furioso que estivesse com Fátima, aquilo machucava profundamente. O laço entre mãe e filho não era algo que pudesse ser cortado sem dor, e eu entendia isso. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia evitar o alívio que se espalhava por mim. Pela primeira vez, me senti realmente seguro em nossa casa. Fátima não voltaria. Eu me aproximei de Juan, toquei seu braço e me permiti encostar minha cabeça em seu ombro. Ela estava cega pela própria desconfiança. Mas agora podemos recomeçar, sem o peso dessa dúvida sobre nós. Minhas palavras saíram em um sussurro, quase como uma prece silenciosa. Ele não disse nada por um momento, apenas assentiu lentamente, como se estivesse absorvendo o impacto do que acabara de acontecer. O sol começava a se pôr do lado de fora, e as sombras suaves que penetravam pela janela traziam uma sensação de paz, algo que há muito tempo não sentia. Aquele fim de tarde marcou o ponto de virada para nós. Depois do caos e das feridas expostas, finalmente havia espaço para a cura. Nos dias que se seguiram, nossa rotina voltou a se estabilizar, mas havia uma diferença palpável. A ausência de Fátima era sentida, e não apenas fisicamente. Eu sabia que Juan estava lidando com uma ferida emocional. Ele sempre foi tão próximo de sua mãe, e vê-la tomar aquelas atitudes contra mim e nosso filho havia quebrado algo dentro dele. Ele não falava muito sobre isso, e eu não pressionava. Juan não era o tipo de homem que resolvia seus sentimentos com palavras imediatas, ele processava as coisas no seu próprio ritmo, e eu respeitava isso. No entanto, todas as noites, eu o sentia mais perto de mim, como se o silêncio entre nós fosse preenchido por uma nova camada de entendimento e união. Enquanto isso, comecei a refletir sobre tudo o que tinha passado. As acusações de Fátima, a desconfiança, o preconceito. Eu sabia que não era apenas sobre mim,
mas sobre o mundo que ela carregava dentro de si, um mundo de medo e ignorância. O bebê, nosso bebê, com sua pele morena e sua herança carregada de histórias profundas, era um símbolo do que ela não podia compreender, do que ela não estava disposta a aceitar. A verdade era que, em sua visão limitada, eu nunca poderia ser bom o suficiente, simplesmente porque ela não conseguia ver além das aparências. Foi doloroso chegar a essa conclusão, mas também libertador. Fátima havia me confrontado com algo que eu nunca imaginara que enfrentaria em meu próprio lar, o racismo disfarçado de proteção familiar. E ao mesmo tempo que a dor dessa realidade me atingia, ela me fez perceber que eu não poderia mais me esconder nas sombras de expectativas alheias. Eu carregava comigo a história da minha mãe, da minha avó, da família que veio antes de mim, e agora esse legado vivia no meu filho. Ele era parte de mim, parte de Juan, e parte de algo muito maior. Algo que eu não deixei que ninguém destruísse. E assim, comecei a buscar reconectar-me com minhas raízes. Voltei a olhar fotos antigas, conversar com meus parentes distantes, pessoas que eu tinha deixado um pouco de lado ao longo dos anos. Comecei a contar histórias ao nosso filho, mesmo que ele ainda fosse muito pequeno para entender, mas eu queria que ele soubesse quem ele era e de onde vinha. Queria que ele crescesse com orgulho, sabendo que suas raízes eram profundas e complexas, e que ele era amado por tudo o que representava. A ausência de Fátima também trouxe algumas mudanças externas. A família dela, os parentes que antes vinham visitar, os amigos de longa data, começaram a se distanciar. Alguns ficavam em silêncio, outros apenas lançavam olhares curiosos, como se quisessem entender o que tinha acontecido, mas sem a coragem de perguntar. Eu sabia que as fofocas estavam circulando, sabia que muitas das pessoas que antes nos cumprimentavam com sorrisos, agora falavam pelas costas. Juan também percebeu isso, mas ele nunca se deixou abalar. Ele estava firme ao meu lado, e isso era tudo o que eu precisava. Um dia, ele se sentou comigo na varanda, e em meio ao silêncio tranquilo da tarde, ele disse: "Eu sinto falta dela, sabe? Mesmo depois de tudo." Ele olhou para mim, com olhos pesados de tristeza. "Mas eu sei que foi o certo. Não posso permitir que alguém que não aceita o nosso filho faça parte da nossa vida. Eu fiz a escolha certa, não fiz?" Coloquei minha mão sobre a dele e o encarei com todo o amor que sentia. "Fez, Juan. Você fez o que era necessário. Ela pode ser sua mãe, mas nosso filho é sua família agora. Nós somos sua família. E você nos protegeu." Ele assentiu, mais para si mesmo do que para mim, como se precisasse reafirmar isso. A ferida entre ele e Fátima talvez nunca cicatrizasse completamente, mas o que ela havia feito não era algo que poderia ser facilmente perdoado. Juan ainda tinha esperança de algum dia encontrar uma maneira de reconectar-se com sua mãe, mas ele sabia que isso só aconteceria se ela realmente mudasse. E até lá, nossa prioridade seria a nossa pequena família. O tempo passou, e a dor foi se dissipando, embora nunca desaparecesse completamente. Fátima, pelo que soubemos, foi morar com uma irmã em outra cidade, e nunca mais tivemos notícias diretas dela. Eu não sei se algum dia Juan e ela voltaram a se falar, mas deixei isso em suas mãos. Era uma decisão que ele precisaria tomar sozinho, no tempo dele. Quanto a nós, seguimos em frente. O recomeço não foi fácil, mas foi necessário. Nossa casa, agora cheia de risadas infantis e amor, tornou-se um refúgio de tudo que havíamos construído juntos. Juan e eu nos tornamos mais fortes, nosso vínculo indestrutível diante das provações que enfrentamos. Enquanto observávamos nosso filho crescer, cada dia mais parecido com nós dois, tanto em espírito quanto em traços, eu sabia que havíamos vencido a batalha mais importante. A batalha de ser uma família, apesar de tudo. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!